introdução. Maravilha, Roberto, obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela introdução também. Sim, a nossa amizade desenhada no coração de Cristo e fruto dessa amizade estamos vendo aqui hoje com essa live está sendo realmente assim uma maravilha. Está sendo uma bênção para vocês, para mim, estudar sobre o povo remanescente. E eu espero que já esteja claro quais são as características do povo remanescente, hein? Quais são as características do povo remanescente? Aqueles que realmente estarão de pé diante do Cordeiro nos momentos finais deste mundo? São aqueles que ficaram na live até o final. É ou não é verdade? Brincadeiras à parte, eu sei que muitos tiveram que sair por motivos maiores, mas você que ficou, meu coração aquece bastante, tá? E como o Castilho estava falando, o fato de estarmos juntos hoje realmente não tinha como negar, porque o Castilho ele me convidou, ele falou, meu querido, você pode me auxiliar nesse projeto? E do jeito que ele falou, parece até que eu fico negando, não é? Eu tenho vontade, mas realmente são alguns compromissos. Para quem não me conhece, eu moro aqui, já falei, em Ourinhos, interior de São Paulo, saí da cidade de São Paulo, morei bastante tempo lá em São Paulo, capital mesmo, e hoje eu sou ancião aqui no interior, e temos diversos projetos e desenvolvendo o material de estudo bíblico para os dias de hoje. É um estudo bíblico que dá uma ênfase maior na experiência cristã, entende? E o Castilho foi quem acreditou em mim lá atrás, me auxiliou com a diagramação, algo que eu não sabia fazer, e já publicamos esse material físico. Eu tenho até aqui para mostrar. Deixa eu ver se eu tenho mesmo. Dá um segundo. Não tinha planejado. Mas achei. Aqui, ó, aqui está o material. Aqui, então, é o material 1. São 4 lições, o volume 1. Então, são 4 lições que tem como título A Ceifa Mais Importante, porque Cristo não voltou, Jesus Cristo é o exemplo maior, e seja feita a sua vontade. Um estudo bíblico só apenas sobre a vontade. Este aqui é o volume 2, que foi lançado fim do ano passado, eu acho. Aqui fala sobre a felicidade verdadeira, o Deus da liberdade, o poder do ambiente, fala sobre ambiente, fala sobre relacionamentos, e água e fogo é uma mensagem final sobre o Espírito Santo. Temos o livreto 3, temos o livreto 4, e esse material não é para venda. Eu não busco realizar, fazer renda com isso, graças ao bom Deus eu tenho minha fonte de renda, um emprego. Isso aqui é para ministério mesmo, é para distribuir. Agora, o problema é que eu não tenho condições, e alguns já me pediram, falaram assim, manda para mim. Aí esquece, porque eu não consigo ir lá nos Correios, eu tenho que pensar em uma logística de como facilitar esse processo. Mas fica aí, podem pegar o meu contato com o Castilho. A gente tem que pensar em alguma forma de eu enviar isso, porque está aqui em casa e é feito para vocês, para você que tem um pequeno grupo em casa ou quer dar estudo bíblico. Quando eu dou estudo bíblico para uma pessoa que não conhece nada, é este material. Quando eu dou estudo bíblico para alguém que está afastado da igreja adventista, é este material. Para espírita, este material. Ateu, este material. O material inteiro ele é voltado para atender diferentes classes de pessoas, porque trata da experiência cristã. As pessoas, deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. As pessoas não querem saber de céu. As pessoas são imediatistas. Essa é a razão do porquê essas casas de bet tá fazendo um estrago na sociedade. Porque as pessoas querem o agora, o hoje, entende? E adivinha só, no evangelho é assim também. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Falo numa outra oportunidade. Qual que deve ser a nossa abordagem com as pessoas? Jesus Cristo prometeu milagres para quem o busca hoje. As pessoas estão sofrendo nos seus casamentos, adivinha a solução? Jesus. As pessoas estão sofrendo nas finanças, adivinha a solução? Jesus. As pessoas estão sofrendo nas drogas e na pornografia, e como o irmão pregou aí na mensagem de número 4, a questão do orgulho, de se magoar com os outros, adivinha a solução? Jesus. É sobre isso que eu busco falar. Sobre como a gente obter vitórias a partir do dia 1. Abriu a Bíblia, a gente já sai com vitórias em Cristo Jesus. E como o Castilho mencionou, recebi aí uma mensagem maravilhosa, ótima mensagem para começar o sábado, de um amigo nosso no peito que tem estudado conosco e falou, Vitor, eu preciso me batizar. Eu falei, vamos nos batizar, meu querido, vamos nos batizar. Porque Jesus Cristo está voltando. Não é verdade? E aí agora, vamos para Daniel 6 e o Castilho me convida, deixa eu contar essa experiência rapidinho. E aí eu falei, Castilho, eu tô tão ocupado, cara.
Desculpa, eu tô com o canal do YouTube também, alguns projetos, e eu estava prestes a dizer não para ele. Eu tinha decidido dizer não para ele. E aí ele falou, mas eu queria tanto que você participasse, estamos precisando aí do capítulo 6. Aí eu falei, era umas 11 horas da noite, a gente conversando pelo WhatsApp, eu falei, deixa eu só dar uma olhada aqui, né, para relembrar o conteúdo de Daniel 6. E era de noite, eu não queria levantar da cama para poder pegar a Bíblia, eu sempre ando com a minha Bíblia física, eu não acesso Bíblia no celular, nada contra. Eu sei que é a prática de alguns, mas eu não acesso Bíblia no celular nunca, nunca. Assim, eu fico meses sem acessar meu aplicativo no celular, porque eu estou sempre com a minha Bíblia na mão, ou pedaços diversos que eu coloco no bolso quando eu quero memorizar. E ali eu peguei o celular, porque estava na cama, já eu falei, tá, deixa eu dar uma olhada no conteúdo de Daniel 6. E o aplicativo, ele fazia tempo não acessava, ele teve que fazer atualização, e ele terminou de atualização. Quando ele abriu, vocês não vão acreditar qual capítulo estava aberto, não? Daniel 6. Aí eu mandei um áudio pro Castilho, Castilho, eu não posso dar uma de Jonas agora, se eu negar essa, porque agora foi chamado, nitidamente, Deus nos preparou para estarmos aqui hoje. Então, se você está aqui hoje, meu querido, saiba porque Deus tem um plano para você, ouviu a mensagem que nós temos para compartilhar, tá? E, olha só, o pastor Luan Moll, Deus seja louvado por sua vida, eu não conhecia, já virei fã, pregou lindamente o capítulo 3, e o capítulo 3 e o capítulo 6 são a mesma coisa. Junto com o capítulo 13 de Apocalipse, como ele mencionou. Todos os 3 capítulos falam da questão da adoração. No capítulo 3 é de Sadraque, Mesaque e Abednego. O capítulo 6 vai falar de Daniel especificamente. E o capítulo 13 fala de quem? De mim e de você. É do futuro. Todos os 3 capítulos falam da mesma coisa. Leis que impediam, ou impedirão, no nosso caso, o povo de Deus de adorar da maneira correta. E qual é a maneira correta? Nós falaremos sobre isso hoje. Como que a gente deve adorar o Senhor? E eu sei que nós estamos falando bastante aí sobre escatologia. O que é escatologia? O estudo do futuro. Falando sobre perseguições futuras, acusações futuras, decretos de morte futuras. Como nós vamos sobreviver? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quer sobreviver como um remanescente no futuro, se você quer ser um remanescente amanhã, você precisa ser um remanescente hoje. Nós precisamos adorar o Senhor da maneira correta hoje. Queridos, eu não sei para vocês, mas eu já refleti sobre a questão de morrer por Cristo no futuro. E eu digo, que bênção seria se alguém chegasse em minha casa e dissesse, você nega Cristo com uma arma na minha cabeça? Era só dizer não. Não nego a Cristo. Atirou, apagou, acabou. Ganhei a vida eterna. Para mim, para minha esposa, para os meus filhos, isso seria bênção. Morte, nesse caso, lucro puro. Que bênção se fosse assim. Mas, infelizmente, não será assim. Eles vão retirar as coisas de nós aos poucos. Vão nos acusar de coisas em nossa vida cotidiana. Preste atenção. Sabe isso aqui que está perto de você? Seu celular? Grava tudo o que você está falando. Acredite ou não, grava. Grava o que você acessa. Um dia isso tudo vai ser jogado contra a sua cara. Pode ter certeza. Nós vimos acontecendo aí durante as eleições, diversos candidatos que se levantaram e falaram e pensaram, vou lá me apresentar. Eu sou bom o suficiente para ser um candidato, um prefeito, seja lá o que for. E as pessoas cavaram o quê? O passado do cara de 15 anos atrás. Ah, é? E o que foi que você fez aqui com fulano e essa foto aqui? Ah, é? E o que é isso aqui, você dando entrevista em tal lugar? Vocês acham que eu não vou fazer isso com você e comigo? E vai ser pior ainda. Vão ter acesso a coisas que hoje não têm acesso. Mas está sendo tudo registrado. Então, preste atenção na sua vida como o cristão hoje. Um remanescente hoje. Para que você não tenha do que se envergonhar no futuro. Antes de te acusarem da sua vida religiosa, eles vão te quebrar, te acusando das questões civis. Sabia disso? Foi o que fizeram com Daniel. Nada abala nosso conhecimento sobre as doutrinas. Quem é que pode nos convencer de que o sábado não é o dia do Senhor? Qual é o argumento
Se bem que, infelizmente, houve, não vou mencionar esse episódio não, mas teve uns comentários aí a respeito de que o domingo deve ser mais celebrado. Não me convence. Nenhum verso dá chancela para isso. O sábado é o dia do Senhor. E você sabe disso, eu sei disso. E adivinha só, nada vai mudar isso. Nós estamos convencidos e firmados na rocha. Agora, será que nós estamos firmes na rocha para obedecer a Deus, nosso Deus, que nós declaramos ser o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos guia, aquele que vive dentro de nós? A gente está obedecendo Ele, doutrina, beleza, mas será que a gente está obedecendo Ele no trânsito? Será que a gente está obedecendo a Deus no trabalho, nos relacionamentos uns com os outros? Quando as pessoas falam mal de você, você ainda se magoa? Lembrando que Cristo Jesus viveu neste mundo como criança, adolescente, jovem, adulto, e de sua boca nunca saiu uma palavra de impaciência. E ele fala: eu espero que vocês façam o mesmo e melhor do que eu. Como estamos? Você chega para um pai e fala: você está disposto a morrer por sua filha? Quem é pai? Quem é mãe? Levanta a mão, comenta aí. Eu sou pai, eu sou mãe. E se alguém perguntar se você está disposto a morrer por sua filha? Você fala: claro, eu me jogo na frente do ônibus. Eu tomo uma bala por meu filho, por minha filha. Eu faço o que for por minha filha. Eu estou com 2 meninas. E, sinceramente, eu não vejo nenhum outro cenário. Se tivesse que morrer por elas, eu morreria por elas. Tá, mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos hoje é: você está disposto a viver por sua filha? De novo, morrer é fácil. Viver, meus queridos, é aí onde está o desafio. Pois eu aprendi recentemente que a palavra do Senhor nos conclama e nos convida, em Deuteronômio 6, 6 e 7, a sentar com os nossos filhos todos os dias, de manhã e à tarde, para poder inculcar em suas cabeças a palavra de Deus. E quando eu percebi isso, o Espírito de Profecia deixa isso bem claro, que deve ser antes do jejum, antes de quebrar o jejum, deve sentar com a família e fazer um culto com seus filhos. Nada longo, tá? 1, 2 versos, uma música e uma história. Acabou, dá 8 minutos. Mas tem que ser todos os dias, antes de quebrar o jejum, e todos os dias ao pôr do sol. 2 cultos por dia. Eu olhei para minha esposa e falamos: nós não estamos fazendo isso. Nós tivemos que cair de joelhos, confessar o nosso pecado e clamar para que Deus nos desse forças para obedecer ao Senhor. Isso é mais difícil. Atravessar na frente do ônibus por elas, eu acho que seria mais fácil. Sabe por quê? Porque todo dia, às vezes a gente está ocupado, às vezes a gente está com preguiça, às vezes a gente está na correria, às vezes as crianças estão mais enérgicas do que o normal, e mesmo assim, nós não devemos falhar. Porque uma vez que você falha, você fica sem o maná. Lembra? Em Gênesis 16? Êxodo 16? Aquele que não foi buscar a porção dobrada na sexta-feira, no sábado passou fome. Porque Deus é ruim? Porque Deus não mandou o maná para todos? Deus mandou para todo mundo. A providência dele, a bênção foi derramada. Só que quem não obedeceu ficou sem comer. O maná não é para todos, é só para os obedientes. Filhos nos portões celestiais não são para todos, são apenas para os obedientes. E essa é uma ordem de Deus. Tem que fazer culto todos os dias, 2 vezes por dia. O Espírito de Profecia fala: se você não fizer isso, os seus filhos serão um espinho na sua carne. Eu não quero espinho na minha carne. Eu quero que os meus filhos sejam como flechas na alva da missão. Eu quero que a minha filha seja maior do que eu. Que a minha outra filha seja mais bela do que eu. Quando eu falo mais bela no ministério, precisamos ralar e ralar muito por isso. Orar e trabalhar. Então, isso é viver para ser um remanescente, não morrer para ser um remanescente. Pode ser que você seja convidado para morrer, pode ser que não. Deus seja louvado se você se mantiver fiel até o último momento. Mas nós precisamos ser vivos no Evangelho, e não é só no fim dos tempos, é hoje. Porque você não pode pensar que você pode viver para Cristo no futuro sem viver para Cristo hoje. Ok? Então, com este pensamento, avaliemos Daniel 6. Pode ser, não? Eu vou compartilhar minha tela para a gente ler juntos aqui.
o que está escrito em Daniel 6. Deixa eu compartilhar minha tela. Cadê? Janela. Nós vamos ler juntos aqui, desde o verso 1, tá bom? É o episódio de Daniel na Cova dos Leões. Daniel na Cova dos Leões, Dario, nós já aprendemos aí, um novo imperador, tomou conta da Babilônia, veio dos Medos e dos Persas, achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. Não é para governar uma cidade, tá bom? É para governar todo o reino dominado naquela época. Era uma região muito grande, maior do que os Estados Unidos. E designou 3 supervisores sobre eles, 3 presidentes, em algumas versões é dito, um dos quais era Daniel. Então me acompanha, haviam 120 sátrapas aqui e tinham 3 presidentes, e um desses presidentes era Daniel, ok? E os sátrapas tinham que prestar contas a eles. A eles quem, meus queridos? Então eram preste atenção nisso aqui, é muito importante você entender essa hierarquia. 120 sátrapas, tá bom? Para governar todo o reino. Só que tinham 3 supervisores, 3 presidentes, sendo que um deles era Daniel. E os sátrapas tinham que prestar contas a eles. Não ao rei. A eles quem? Aos 3 supervisores. Ok? Para que o rei não sofresse nenhuma perda. Em algumas versões diz para que o rei não sofresse nenhum dano. Vamos voltar aqui para poder refletir um pouco. Que tipo de dano, que tipo de perda nós estamos falando aqui? Dano financeiro. Perda financeira. Esses sátrapas tinham como objetivo recolher os impostos de toda a nação espalhada, batendo de porta em porta dos estabelecimentos e também dos cidadãos, independente da nação, onde era cobrado um percentual. No mínimo, eu garanto para vocês que esse percentual era superior a 25%. Eu digo isto porque, quando o povo de Israel pediu um rei para eles, Deus falou, não é uma boa ideia. Já estou avisando. Eles falaram, não, mas a gente quer porque é da hora. Fica bonitinho quando a gente tem um rei indo na nossa frente, todo bonitão. Todas as nações têm, eu quero ter um desse também. Deus falou, então já vou te dizer o que vai acontecer. Ele vai tomar seus filhos para a guerra, vocês vão ter que bancar ele com 20% da sua renda ou 25%. Ele vai fazer exigências, ele vai ser o dono de vocês. Vocês querem mesmo assim? Falaram, queremos. E elegeram Saul. Daí para frente foi só ladeira abaixo. Então, se no governo de Deus já era previsto um percentual de 20% a 25%, num governo onde tem menos Deus, eu te garanto que o percentual é maior, porque imposto é um tipo de opressão. É o que nós vivemos hoje no Brasil. Você paga no seu salário, aí na hora de comprar o carro, 45%, aí na hora de pagar a gasolina, tanto, aí na hora de rodar na estrada, você paga também o IPVA, aí você paga o IPVA, você tem que pagar o pedágio da estrada, você não já pagou o IPVA, e aí vai. Isso tudo é opressão. É para trazer desânimo e diminuir a reflexão de que há um Deus que cuida de nós, porque você só vê um determinado tipo de roubo, literalmente, ocorrendo a todos os momentos, a todos os lados, para combater a sua fé. Isso é justo, isso tem um propósito de diminuir a sua fé. Mas como nós devemos reagir diante dessa questão de imposto? Não é o assunto de hoje. Se você quiser, vai no meu canal, chamado Deus, Dinheiro e Matemática. Um pequeno jabá aqui, perdão, Caxi. Não vão agora, senão vocês vão sair da live. Anota aí, Deus, Dinheiro e Matemática. E tem um episódio lá específico sobre impostos. Como que nós devemos lidar com a questão dos impostos, nós como cristãos. Qual é o sentimento que nós devemos ter. Mas era assim que financiava o crescimento, então, daquele império. E estes sátrapas foram estabelecidos para cobrar e fazer as cobranças, mas o relatório tinha que ser assinado por alguém. Este alguém era um dos 3 presidentes. Um dos 3 presidentes. Ok? Os sátrapas eram amigos entre si. Eles conversavam entre si. E alguns deles, eu te garanto, eles eram desonestos. Vitor, como é que você conclui isso?
pelo que eles fizeram logo depois. Deixa eu falar uma coisa. O que você faz uma coisa, você faz tudo na sua vida. É isso que eu tento explicar para minha filha, que está com 4 anos de idade. Meu amor, se você fizer isso de uma forma desordenada, todo o restante da sua vida vai ser desordenado. A forma que você desenha num papel, e a gente estava desenhando juntos agora, eu fiz o sketch, né, os traçados, e ela tem que desenhar dentro. Eu falo, Maíra, você tem que desenhar dentro, não desenhe fora bagunçado, desenhe dentro. Desenvolva a habilidade, peça para Jesus. Em Provérbios 2 diz o seguinte, que quem clamar por inteligência, Deus dá, em voz alta, Deus dá de graça. Inteligência, não só sabedoria, inteligência, habilidades. Isso vem do Senhor também. A habilidade de desenhar bonito para honra e glória de Deus. Se você fizer isso direitinho, tudo mais na sua vida vai ser direitinho. Até o casamento, daqui a 20, 30 anos ou 40, se Deus permitir. Ou talvez nem tenha, se Jesus voltar. Então, tudo que você faz, se você faz uma coisa assim que você faz as demais coisas, se eles são desonestos, logo no próximo versículo a gente vai ver, então eles são desonestos também, sabe aonde? Na arrecadação dos impostos. Pode ter certeza disso. Só que é difícil demais você ser corrupto e desonesto quando você tem um auditor sobre você, quando você tem um supervisor, vocês me compreendem, não? Por quê? Porque você tem que lançar um valor menor ali, mas isso tem que ser assinado por alguém para ser apresentado para o rei, certo? E se esse presidente ele não está de conluio com você, ou seja, se ele não é seu parça, você tem um problema. Você vai tentar roubar, só que esse cara vai perceber e vai apresentar para o rei, olha, ele está roubando do senhor. Lembra que o único objetivo desses sátrapas era para que o rei não tivesse dano. Meu amigo, se o seu único trabalho era que o rei não tivesse dano e você tivesse dando prejuízo ao rei, causando dano ao rei, você era jogado na cova dos leões. Ou você tinha outros tipos de mortes, como, por exemplo, o empalamento. Se você sabe o que é empalamento, se você não sabe, não pesquise. Mas é horrível. Tão ruim quanto a questão da cova dos leões. Mortes horríveis eram causadas para quem roubasse o rei. Então você tinha que fazer as coisas com muito cuidado. Você tinha que combinar com o seu chefe, que era o presidente. E aí esse presidente falava, eu vou assinar, mas um pedaço fica comigo. Beleza pura? Você me faz rir, eu te faço rir, e fica tudo certo. E assim eles faziam. E assim eles estavam crescendo de uma forma desonesta, enriquecendo, roubando do rei, porque não tem como o rei ver tudo o que está acontecendo. Até que aparece um novo serzinho, chamado Daniel. Um profissional que não se vende. E ao perceber o formato que Daniel lidava com a questão do trabalho, eles falaram, nós temos um problema agora. E isso era nítido para o rei também. O rei não sabia exatamente o que acontecia, mas ele sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque como é que a região de Daniel dava mais dinheiro? Como é que sempre vinha um relatório no momento certo, na hora certa, direitinho, tudo registrado, e dos outros sempre tinha uma zona meio cinzenta? Foi aí que aconteceu o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Voltando aqui para a tela. O rei, ele então decide, aqui no verso 3, ora, Daniel se destacou entre esses supervisores e entre os sátrapas, por suas grandes qualidades. Vocês estão vendo minha tela? Espero que sim. E o rei planejava colocar Daniel à frente do governo de todo o império. E agora ferrou. Agora, como diz no interior, entortou o rabo da porca. Porque se Daniel é promovido e fica acima dos presidentes, adivinha quem tem que assinar todos os relatórios? Daniel. Vocês me compreendem o que está acontecendo? Não, está prestes a acontecer? Com Daniel à frente de tudo, vai acabar com todo o nosso esquema. Não dá para Daniel ser promovido. Se isso acontecer, deu ruim para todos nós, velho. Ele não só vai impedir que a gente continue roubando, como ele vai descobrir que nós já estávamos roubando antes, porque simplesmente o imposto vai aumentar de um dia para o outro, vai captar mais dinheiro, e ele vai falar, ué, por que estava captando 20% do valor total antes? Nós vamos morrer, nós precisamos fazer alguma coisa. Daniel não pode ser promovido. Eles se reuniram e decidiram isso. Fizeram um pacto. Nós precisamos derrubar Daniel. Quando a pessoa ela é bandida, ela pensa que todo mundo é bandido. Anotem isso.
quando a pessoa é adúltera, ela pensa que todo mundo é adúltero também. Então eles pensaram o seguinte: vamos ver como é que Daniel trabalha. Verso 4. Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Presta atenção. A primeira estratégia deles não foi buscar acusar Daniel de sua questão religiosa. Primeiro foram buscar acusar Daniel na sua questão civil. Na minha versão diz o seguinte: os presidentes e os sátrapas procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, só que reino com R minúsculo. Não é reino de Deus. O reino, do trabalho dele. Ele trabalhava para o reino. Então eles foram em busca de alguma coisa que Daniel falhasse. Eles falaram: se a gente pegar pelo menos um deslize, nós podemos transformar isso em um grande escarcéu, apresentar ao rei e falar: como é que você pode promover um cara que chega atrasado? Como é que você pode promover um cara que desviou aqui e fez um reembolso um pouco maior? Como é que você pode promover um cara que estava brigando lá com os funcionários que a gente viu? Mas adivinha só, eles tentaram encontrar qualquer um desses cenários e nada acharam. Olha o que a palavra do Senhor fala a respeito. Espera aí que minha janela sumiu. Janela. Só um segundo. Sumiu. Não sei por que, mas sumiu. Eu vou ler, acompanhe comigo em Daniel 4. Olha que a palavra do Senhor apresenta, então, a partir do verso 5. Então, estes homens disseram... Não, desculpa, no verso 4 mesmo. Então, eles procuraram encontrar alguma coisa contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar nenhuma ocasião, nenhuma culpa. Por quê? Porque Daniel era fiel. Fiel ao quê, meus amigos? Fiel na igreja, dizimista? É disso que está falando ou não? Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do emprego. Vocês estão me acompanhando ou não? Não está falando de questões religiosas. Estamos falando das questões do reino. Olha só. Acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Ele não era desonesto, nem negligente. Na minha versão fala o seguinte, que ele não tinha nenhum vício, nenhuma culpa. Nenhum vício e nenhuma culpa. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum vício no seu trabalho ou alguma culpa, não? Talvez você chegue atrasado e ponha a culpa no trânsito. Você quer ser remanescente? Você fala mal do chefe quando faz aquela patotinha, rodinha, e você se une também para falar mal. Realmente, eles tratam a gente mal aqui, essa empresa é uma porcaria e tudo mais. Você faz parte da roda dos escarnecedores? Quando te dão um cargo de maior gerência, você humilha as pessoas que estão abaixo de você ou se sente superior a elas? Você tem algum vício? Você tem alguma culpa no seu trabalho, na forma que você dirige o seu carro? Você tem algum vício, alguma culpa na forma que você trata os seus amigos, na forma que você emite a nota fiscal como autônomo? Você vende sem nota para poder pagar menos imposto? Mas, Vitor, é roubo, você mesmo acabou de falar, é opressão. E aí você vai tratar o roubo com outro roubo? É isso que Cristo te chamou para fazer? Tratar um pecado com outro pecado? Ou ele pediu para que você clamasse para que ele fosse a sua justiça, Deus, justiça nossa? Você já levou a Deus o seu chefe que te oprime? Ou você vai tentar resolver com suas próprias mãos, igual Abraão fez? Falar: Deus não resolve para mim, então eu vou pegar Agar. O meu chefe, ele me maltrata, então eu vou pegar um dinheirinho aqui no reembolso e fazer uma notinha um pouco maior. O governo rouba de mim nos impostos, então eu não vou pagar os impostos. Será que você tem esse vício, essa culpa? Essa reflexão para a gente, meus queridos, hoje, não no futuro. Quando vier exército correndo atrás da gente, aí já é tarde demais.
Estamos falando de hoje. Quando você viu os irmãos e o pastor falando agora há pouco que seremos chamados para tribunais, adivinha só, você não vai ser chamado. Sabe por quê? Porque Deus não quer ser envergonhado. Deus não vai te chamar para você ficar recitando doutrina. Sabe por quê? Porque as pessoas vão baixar o seu histórico escolar, vai ver que você foi o pior aluno de todos, vai baixar o seu histórico profissional, vai ver que você era demitido de todo o trabalho porque você era negligente, preguiçoso. As pessoas vão baixar o seu histórico de direção e vão ver que você era uma pessoa que vivia cometendo fraudes e vão descobrir tudo contra você. E antes de você abrir a boca para falar de Jesus, eles vão te humilhar e você vai sair chorando. Nós precisamos ser remanescentes hoje nas questões não só religiosas, nas questões do nosso dia a dia. Porque é no dia a dia que nós demonstramos ser cristãos ou não, não é só na igreja. Compreendem? Esse é o exemplo que Daniel deixa para a gente no capítulo 6. Este é o exemplo que Daniel deixa para a gente no capítulo 6. Vamos continuar? Muito bem. E aí eles fizeram aquele plano maligno, que todos vocês já sabem, chegaram para o rei e disseram, rei, faz uma lei que não pode fazer oração. E aí o rei assinou essa lei, como o nosso irmão pregou aqui no capítulo 4, o pior pecado, o último pecado para você vencer, meu querido, é o pecado do orgulho. É o pecado do orgulho. Isso aí foi uma questão de ego, massageou o ego do rei. Ele gostava de Daniel, mas ele achou interessante esse lance de que não podia orar para ninguém mais a não ser para ele. E aí ele falou, tá bom, eu aprovo isso aí. E aí ele aprovou, e aí com isso foi promulgado que era impossível fazer orações. Diz no verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus lindos, minhas lindas de Jesus, esse 3 vezes ao dia não é uma sugestão. Os 2 cultos por dia com seus filhos não é uma sugestão. É uma ordem. Salmos 55, 17. Abra sua Bíblia, por favor. Em Salmos 55, 17. Aqui o salmista nos traz a orientação da vida em comunhão do remanescente, da vida de comunhão do remanescente. De tarde, de manhã e ao meio-dia, eu oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Você tem orações não respondidas? Quantas vezes está orando por dia? Outro destaque que a gente tem que dar é o fato de que Daniel, ele, aqui é dito que ele já costumava fazer assim. Ele já costumava fazer assim. Posso dar uma dica para você, não? Para se guardar no seu coração, mas é para mim também. Não espere você cair na cova do leão para começar a orar, por favor. Não espere você ser jogado na cova do leão para você começar a orar. Crie e estabeleça uma comunhão contínua com o Senhor, do momento que você acorda ao momento que você dorme. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem como você estar refletindo no Senhor quando você está fazendo scroll no celular, na rede social. Não tem como. Não tem como. Aí você fala, Vitor, mas se eu ficar orando o tempo todo, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir lavar os pratos, não vou conseguir cuidar das crianças. Essas coisas nós fazemos para a honra e glória de Deus. Quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Eu aprendi a lavar os pratos para minha esposa, dando glórias ao Senhor. Falando, graças a Deus eu tenho braços, graças a Deus eu tenho esposa, graças a Deus eu tenho filhas, tem muito prato porque eu tenho uma casa cheia. Quantas pessoas estão solteiras e sozinhas e tristes e solitárias, a minha casa está cheia, eu sei, isso me traz diversos garfos e facas e colheres, mas honra e glória a Deus por essa oportunidade de lavar esses pratos. Você pode estar dando glórias a Deus enquanto você limpa o seu chão. Agora não tem como você dar glória a Deus enquanto você está fazendo scroll e navegando na rede social, não tem condições. Aí você fala, não, Vitor, mas o meu feed é cheio de coisas boas da igreja, mesmo assim você não dá honra e glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando você pega num verso lá e aparece algum verso bonito, como, sei lá, João 3,8, que diz que o vento sopra
ninguém ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, e ouve a sua voz, você não sabe de onde vem, nem por onde vai, assim é todo o que é guiado do Espírito. É aquilo que você fala, nossa, que verso bonito. E você reflete naquilo um pouco, só que depois seu dedo já faz assim, pum, e já vai para o próximo vídeo. Adivinha só? Todo aquele pensamento foi-se embora, não serviu de nada para você. Não serviu de nada. Mesmo coisas boas, não são benéficas para você na rede social, no formato que ela é formada hoje, meus queridos. Abandone para a honra e glória de Deus. Delete esses aplicativos, não tem ganho. Não tem ganho. Mesmo coisas boas. Diminua o consumo, até mesmo de vídeos do YouTube. Assista um vídeo e reflita sobre ele ao longo do dia. Não assista 3, 4 sermões. Eu costumava fazer isso. Achava, é coisa boa, quanto mais coisa boa, melhor. Não. O que adianta você ouvir uma mensagem como essa e depois você não refletir? Aí você fala, Vitor, mas está indo contra justamente o que a gente está fazendo aqui. É uma vigília. Você pode pausar essa vigília, assistir ela de novo. Vigília é bênção. Mas busque consumir menos e refletir mais sobre as coisas. Ok? Faça tudo para a honra e glória de Deus. Tenha uma comunhão contínua e constante com o Senhor. Trabalhando, lavando prato, arrumando a roupa, cozinhando, mandando e-mail para cliente. Cuidado com as palavras que você usa. Não exagere para você que é vendedor como eu. Quando o Senhor falou que eu precisava rever isso, ser como Daniel, eu comecei a convidar o Espírito Santo na hora que eu escrevia e-mail, porque antes eu escrevia e-mails muito persuasivos, se é que vocês me entendem, um pouco exagerados. Atenção, cliente, o meu chefe pediu para falar contigo. Meu chefe não pediu nada, é um argumento que eu estou usando só para poder convencê-lo. Eu não escrevo mais isso. O Espírito Santo fala, escreve a verdade. Eu falei, meu Deus, se eu escrever a verdade, eu não vou conseguir vender. Aí Deus falou, escreve a verdade. Confie. Com muita resistência. Eu fiz um voto com o Senhor. Falou, tá bom, meu Deus. Me ajude a falar a verdade em todas as reuniões, em todos os e-mails. Tratar meus clientes com respeito, mesmo que eu tome prejuízo. O Senhor vai ser o meu baluarte. E ano passado, quando eu fiz esse voto, foi o ano que eu mais vendi na minha vida, para a honra e glória de Deus. Fui eleito um dos melhores vendedores do mundo, ganhei uma viagem, fui para Roma, tudo pago, levei minha mãe, levei minha filha, porque eu decidi ser fiel ao Senhor, como Daniel decidiu ser fiel. Eu falei, me dá o espírito de excelência de Daniel. Eu estou te convidando, irmão. Aceite este convite para você também fazer uma reforma na forma que você trabalha na sua empresa. Não está emitindo nota, não paga o imposto do salário do seu funcionário. Não faça isso. Confie em Deus. Fala, meu Deus, é muito imposto, mas eu confio que o Senhor vai me ajudar a crescer o meu negócio. Senhor, eu não gosto do meu trabalho, não dá vontade de ir, mas eu confio que o Senhor vai transformar a minha vida e a minha situação. Clame e ore 3 vezes por dia. Seja fiel no que está à sua disposição, à sua frente, e Deus vai cuidar do restante. Aqui nós vemos Daniel sendo promovido cada vez mais e cada vez mais. Com qual propósito? Para se aparecer? Não, para dar honra e glória a Deus. Ele converteu Nabucodonosor. Adivinha só? Está quase convertendo Dario também. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas adivinha só, meu querido, você quer converter o seu chefe? O seu chefe não vai se impressionar se você é o peão. Você precisa ser diferenciado, mesmo que você seja o peão. Se você é o peão e é o que menos trabalha, agora se você for o peão que anda a segunda e terceira milha, seu chefe pode olhar para você e falar o seguinte, aqui na empresa não tem ninguém que trabalha como essa pessoa. Entende, não? Se Deus te chama para você ser diligente, esse é o chamado dele, porque no céu todo mundo é diligente, todo mundo é ordenado, é para honrar e glorificar o nome dele, não para você ficar se vangloriando. Mas ore, clame ao Senhor. Senhor, me ajude a ser organizado, mais inteligente, mais sábio, mais pontual, mais criativo, mais persuasivo, mais comunicativo. Me ajude a desenvolver a habilidade de ouvir, de falar, de gerenciar. Como é que você quer ser gerente sendo que o seu carro é bagunçado? Deus não pode colocar pessoas abaixo de você, sendo que você não arruma nem o seu quarto. Você entende isso, né? Espero que você compreenda. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, eu tenho que fazer tantas reformas na minha vida. E ainda estou lutando com muitas questões. E eu peço, meu Deus, como é que eu fui me tornar uma pessoa tão bagunceira nesse aspecto? Como é que eu posso perder a linha desse jeito, dessa maneira? Por favor, que Cristo vive em mim. Para eu ser como Daniel.
de tal forma, tão bom, que não tem como as pessoas ignorarem. No trabalho, nas questões do reino. E as pessoas olharem para Daniel e falaram, o que você faz? E aí ele tinha a oportunidade de evangelizar e falar assim, é um Deus que eu oro todos os dias. E ele me dá inteligência, sabedoria e graça. Deus está te convidando para ser um Daniel também, onde você está. Ser um remanescente no seu trabalho, no seu emprego. Na sua família. Vamos avançar? É bom ser o último, porque a gente pode ir até as 3 da manhã, né? Brincadeira. A gente já vai terminar. E aí, vocês sabem o que aconteceu? Eles chegaram para o rei e falou, você não disse que não podia orar para ninguém? Encontramos Daniel. O rei ficou abaladíssimo porque era o melhor funcionário para ele. Gostava muito de Daniel, mas não tinha jeito. Teve que jogar Daniel na cova dos leões. O rei ordenou que trouxessem Daniel, verso 16, e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Que fé, hein? A fé de Daniel era contagiosa para um homem que não tinha fé. Ele começou a declarar o Senhor. Dario começou a declarar o Senhor. Ele falou, Deus vai te livrar, Daniel. Deus vai te livrar. Mas a fé de Dario ainda precisava ser desenvolvida. Sabe por quê? Porque diz o seguinte, no verso 18, que ele se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Olha que interessante. Ele não comeu e ele também não dormiu. O rei não conseguiu nem comer nem dormir. Adivinha? E os leões? Esses também não comeram, mas eles dormiram. Para honra e glória de Deus. Os leões dormiram. Eu acho que o Daniel também dormiu de boa. Encostou assim na juba do leão. E ainda deve ter reclamado com outro leão que estava longe. Falou, tá frio, chega mais. E aí o leão deitou assim. Ele falou, aqui mais pertinho de mim. E dormiu abraçadinho com o leão. Tranquilamente. No outro dia, quando o rei chegou lá e falou, Daniel, você está vivo? Daniel não usou da arrogância e falou, vem cá ver. Não, ele falou, vida longa ao rei. Daniel perdoava, como Jesus perdoava. A Bíblia toda é abençoada e sobrenatural, mas tem uma parte, uma passagem que é mais sobrenatural que toda ela. Vocês sabiam disso ou não? Qual é a parte mais sobrenatural da Bíblia? Alguém arrisca dizer para mim? Se você quer ser curado, se você quer curar sua família, se você quer ser curado, se você foi abusado quando você era criança, você não consegue perdoar, eu vou te dar uma passagem que vai te curar. Se não 7 dias, no máximo 40 dias, você consegue se curar de qualquer situação que pode ter levado anos. Está em Mateus 27, do versos 24 a 54. A Via Crucis. Eu vou repetir. Mateus 27, dos versos 54 a 54. Quando Cristo estava andando pela Via Crucis, e ali estava ao redor dele pessoas que tinham sido ajudadas por ele, e essas mesmas pessoas cuspiam na cara de Cristo Jesus e apunhalavam ele, batiam na sua cabeça, cuspiam, chutavam ele e tacavam areia nele, nas suas feridas. Jesus, em nenhum momento, emitiu nenhuma palavra de reprovação ou de raiva de seus lábios, de sua boca. O que ele dizia? Senhor, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Só saía palavras de amor de sua boca. Mesmo que ali tinham pessoas que tinham sido ajudadas por ele e que agora estavam cuspindo nele. Se você ler essa passagem todos os dias, em um espírito de humildade, eu te garanto, em nome de Cristo Jesus, você pode ser curado de sua mágoa e de sua raiva, eu te garanto. Porque a palavra ela é viva. E Cristo Jesus disse, o que é impossível para você e para nós seres humanos, é impossível a gente perdoar aquele que nos traiu. Você foi traído por sua esposa ou por sua esposa. É impossível para nós. Mas para Deus, tudo é possível. Lucas 1:17. Leia Mateus 27, 24, 54. Eu te convido, faça isso todos os dias, até você receber a cura. Bata até a porta abrir. Não pare enquanto a porta não abrir. Eu te garanto, Deus vai atender o seu pedido. Ele vai atender o seu pedido. E Daniel também tinha o espírito de Cristo Jesus. Ele não ficou com raiva do rei. Não ficou com raiva do rei.
Ele respondeu no verso 21, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, eu não cometi delito algum. O rei, então, muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Esse é o verso 23. Agora vem o verso 24, que é o ápice, é o fim dessa história. E diz o seguinte, ordenou o rei, então, o quê? Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você é infiel, não é só você que paga o pato, não é só você que sofre, mas toda a sua família sofre com você, tá bom? Você como pai de família, se você é infiel no seu trabalho, no dízimo, na oferta, você fala, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não. Você tem pessoas que dependem de você. Elas pagam o preço da maldição junto com você. Esses homens foram desonestos e jogaram, e o rei jogou na cova dos leões, não só eles, mas jogou a mulher deles e os filhos deles. Morreram todo mundo. O seu filho vai pagar um preço por você ser infiel. O seu filho vai pagar um preço por você não fazer o culto com ele todos os dias, 2 vezes por dia. Ele vai pagar um preço. E diante do juízo, ele vai falar, o meu pai não fez o que Deus mandou que ele fizesse. E o sangue dele cai sobre você. Deus tenha misericórdia da gente. E nos dê poder para obedecer às ordenanças do Senhor. Como que nós devemos educar os nossos filhos? Que Deus nos ilumine. O que nós devemos colocar em nossas mesas para comer? Que Deus nos dê a inteligência e a sabedoria. Porque o Espírito de Profecia fala, você quer filhos obedientes? Nunca conseguirá dando leite e queijo e manteiga. Seus filhos serão sempre desobedientes. Querem que eu mostre essa passagem? Peçam para o Castilho, que a gente manda para vocês. Porque são alimentos que mexem com a natureza mental, atrapalham o lobo pré-frontal. As decisões, a organização, a mansidão. A palavra do Senhor está à nossa disposição para a gente poder aprender. Em um momento eu vou mostrar para você que o fato de comer manteiga na Bíblia é pecado. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando, você quer ter filhos obedientes, sim ou não? A lactose atrapalha esse processo. Não só a lactose, o fato de ser produtos provenientes da carne. Nós precisamos fazer uma reforma em tudo, na forma que a gente se veste, no que a gente assiste, no que a gente come, para que seja mais fácil alcançar as vitórias e não pagar o preço de ter a nossa família destroçada diante dos nossos olhos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Se você for fiel como Daniel, você vai ser chamado diante dos tribunais. E juízes serão convertidos, reis serão convertidos, repórteres serão convertidos para a honra e glória de Deus através do seu depoimento, através do seu testemunho. Mas, ei, você precisa ser como um Daniel de verdade. Eu preciso ser como um Daniel de verdade. Quando a gente estiver lá, a gente não pode ter nenhum vício nem culpa apresentado. Desde já. Desde já. Desde já. Porque senão vão vasculhar e vão trazer. Como é que você fala que você é de Cristo Jesus, sendo que você fazia isso, 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 isso? Olha o que você acessava no seu celular. Você acha que só porque você coloca no incógnito ninguém está registrando? Você acha realmente isso? Eu sou formado em ciência da computação, eu te digo, tudo é registrado, nada é apagado. O único que apaga é Deus. Deus perdoa, o ser humano não. Ô, Vitor, então fica, quem que vai subsistir? Quem que vai poder finalmente ser posto à frente? Porque somos todos pecadores. Aí é com Deus, meu querido. Somos realmente falhos, pecaminosos. Se fosse abrir toda a minha vida aqui, eu teria que enterrar a minha cara. Que Deus tenha misericórdia.
que pelo menos ao ouvir essa mensagem, nós possamos falar, então, a partir de hoje, minha vida será diferente. Eu era um ignorante, eu era cego, mas agora eu vejo. Essas foram as palavras do cego quando foi curado por Cristo Jesus. Você quer a cura de Cristo Jesus? Eu quero. Eu era cego, agora eu vejo. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser honesto e fiel, sem vício e nem culpa nenhuma, em tudo que eu faço, no trabalho, no trânsito, com os meus familiares. Não posso me magoar quando os outros que eu ajudei vêm e cospem na minha cara. Eu tenho que ter o Espírito de Cristo Jesus. E isso a gente só consegue orando 3 vezes por dia. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Daniel 6. Acabou. E é também a nossa última mensagem da noite. Que Deus seja honrado e glorificado por sua presença aqui. E que nós possamos receber o mesmo Espírito de Daniel. É o Espírito de Cristo Jesus. Para que nós possamos ser o povo escolhido de Deus no hoje. E não no amanhã apenas. Amém, querido. Muito obrigado, Vitor. Ótimas mensagens aí, realmente. Hoje nós vamos finalizar então a parte histórica do livro de Daniel, mas de histórica que tem muita coisa profética aí, né? Cada detalhe, realmente, esses capítulos históricos de Daniel, hoje, pelo que a gente viu, é a história do remanescente. Se nós desejamos realmente estar preparado, precisamos entender a vida de Daniel e praticar o que esses homens fizeram, pois eles alcançaram o que nós almejamos, que é morrer para eles e Cristo viver neles, né? Então, de fato, a gente pensa que muitas pessoas, até do meio evangélico, acredita que antes de Jesus ninguém conseguia nada, que eles, Jesus, focam muito na questão de Cristo e que tudo o que veio antes não presta para nada, né? Que eles jogam o Velho Testamento no lixo. Mas vocês percebem que cada pessoa ali, até mesmo Adão, que passou, imagina você viver 900 e poucos anos com aquela, não culpa, porque com certeza ele se converteu e aceitou até que das coisas que eu mais gosto nos livros do Eventos Finais e Grande Conflito é esse encontro que Cristo vai ter com Adão, que me emociona muito lendo. Imagine como não vai ser a cena ao vivo, né? Mas, de fato, você viver todo esse período da sua vida acreditando, vendo as flores murchar, a fruto apodrecer, e aquela culpa ali foi o quê? Porque ele cometeu um ato errado, sabe? A gente vive 70, 80 anos, ele viveu quase um milênio com isso. Então, de fato, não é fácil, mas mesmo assim alcançou, né, aquilo que nós estamos almejando. O próprio Abraão, de entregar o próprio filho. Então, a gente vê na Bíblia toda que houve remanescentes em cada época. Inclusive, quando eu estava lendo, uma vez eu estava fazendo uma mensagem de história da redenção, que nós temos um grupo jovem que a gente estuda um capítulo por noite, né, do História da Redenção. Estamos finalizando agora, no final do ano, o livro História da Redenção, quase um ano e meio estudando esse livro. E logo no início, quando está falando de Abraão, eu fui eu fui intimado a passar uma mensagem sobre Abraão, né, do livro, se eu não me engano, acho que era o capítulo 12. E aí eu lendo o capítulo 12 e comparando, capítulo 12 não, deve ser o capítulo 7 ou 8, e lendo o capítulo 12 de Gênesis, as características de Abraão ali é a mesma do remanescente. E isso no capítulo 12 de Gênesis, ainda onde ele era ainda fraco ainda, porque ele vai cair no capítulo 16, vai cair no capítulo próprio 12, ele vai mentir para Faraó e assim por diante. Mas ele tinha todas as características já. Ele só precisava modelar essas características. Ou seja, se entregar verdadeiramente a Cristo para ele fazer essa mudança. E eu vejo em Abraão a mesma coisa que eu e você. Nós temos todas as características para ser um remanescente. Só que nós estamos muitas vezes tentando pela força do nosso braço. E é por isso que as coisas não vão para frente. A partir do momento que a gente entender que a gente precisa simplesmente entender que Cristo vai fazer a obra, e a gente precisa, obviamente, ter o nosso querer e a nossa vontade, porque Paulo diz: eu me esmurro para não cometer o erro. Então, de fato, era uma luta ferrenha, porque, como você disse, morrer é fácil. O problema é viver para o Evangelho, viver a Cristo, né? De fato, é algo assim incrível. E ver o que Daniel fez de converter dois reis, que não é duas pessoas assim tranquilo, não.
Dois reis totalmente diferentes. Nabucodonosor, como a gente viu no capítulo 4, um rei perverso, terrível, que botava medo em todo mundo, tanto que ele queria matar todo mundo só porque não interpretou o sonho dele. Então, olha, esse rei, pela experiência, pela vivência, por olhar Daniel, eu acredito que Daniel não era muito de falar, não. Ele era de viver. E aí, por viver, Nabucodonosor falou: rapaz, esse homem aqui é diferenciado mesmo. Ele interpreta sonho, ele não me rouba, ele faz tudo que a gente pede, ele é um exímio cristão. De fato, tem alguma coisa diferente. E aí, isso fez com que Devia ser muito Nabucodonosor simpático também, com no jeito certeza, de né? falar. Tanto que muda rei, e você sabe mais do que todo mundo que quando se muda um rei, geralmente ele limpa todo o reinado anterior. Mas não, É, Daniel permaneceu lá mesmo com a Medo-Persa, mesmo com Dario. exatamente. Ou seja, Dario já tinha boas dicas ali, com certeza ele já falou: opa, esse aqui deve ser diferenciado. E viu também. Então, eu, Roberto, acredito muito que Nabucodonosor vai estar na Canaã Celestial. E tem uma grande possibilidade de Dario também, pela Já, vivência. E aí eu que, olho, eu estava até comentando hoje com os irmãos da igreja, para mim, Roberto Castilho, todas as pessoas ali, claro, com o coração aberto, que ouviram palavras de Cristo, essas pessoas nunca mais voltaram a ser a mesma. Aquela uhum, cananeia, aquela samaritana, Maria Madalena provou isso, não saindo de perto de Jesus. Então, uhum. essas pessoas que tiveram esse contato com Cristo, se tiveram contato com Daniel, com Enoque, com É, Adão, Abraão e mudaram de vida, ó, lá em Gênesis diz que Abraão era um exímio patrão. é, Todo mundo gostava de Abraão, porque uhum, Abraão era uma pessoa assim incrível com seus funcionários. Então, se ele uhum. conseguiu impactar, inclusive nós temos a Eliezer, né, que foi lá fazer todo o trabalho, como ele gostava de Abraão. Ele foi fazendo tudo minuciosamente como foi pedido. Como isso? Como ele teve essa fé? Porque ele tinha um patrão que era alguém diferenciado. Então, tudo isso que você falou aqui para nós hoje, de fato é o que vai ajudar a gente a ser pequenos cristos para que pessoas possam ser impactadas não por nós, porque a gente não é nada, mas porque a gente vai deixar Jesus fazer uma obra incrível em nossa vida. Então, acho que essa é a maior lição que nós tiramos de hoje. De todos esses capítulos que nós estamos aprendendo hoje, do capítulo 2 ao capítulo 6, entendam de uma vez por todas que Cristo quer fazer uma mudança radical na sua vida. Mas ele só pode fazer isso se você permitir, porque senão Satanás vai falar: opa, você está mexendo aí, não pode, ele não quer. E aí Satanás vai brecar essa mudança, porque Jesus quer fazer uma mudança na sua vida, mas você não está deixando. Então, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço mais uma vez. Vitor, quer falar alguma coisa? Vitor? Nada mais a acrescentar, não se louvar a Deus por essa iniciativa, que Deus te dê muita energia, Castilho, sabedoria, inteligência e recursos para continuar com esse ministério. É uma benção, Deus seja louvado. Fica o convite aí para quem quiser me conhecer mais também, me acompanhe também, eu também estou com um canal recém-criado no YouTube, chama-se Deus, Dinheiro e Matemática. Deus, A dinheiro e proposta é matemática. é, alcançar as pessoas por assuntos intrigantes, assuntos tabus que não são tão ditos na igreja, questão de dinheiro e Deus, salvação e pobreza, como é que funciona tudo isso? Tivemos um trabalho extenso ali para poder compartilhar os vídeos, foram 27 lives, uma atrás da outra, e Deus nos guiou e nos deu energia para sobreviver, e teremos uma nova programação em breve, chamada Quando Tudo Falha, é quando você mesmo, obedecendo ao Senhor em tudo, as coisas não saem, não parece que não vem a luz no fim do túnel. Nós vamos ter um assunto específico sobre isso, sobre sofrimento, quando tudo falha, tá? Bom, é isso, fica esse convite, vocês nos seguirem lá também, um ministério paralelo com o do Castilho, tem o apoio do Castilho, na verdade, lá também, e é isso, que vamos continuar com o estudo de Daniel, que é uma benção, até o capítulo 12, e vamos finalizar hoje com uma oração. Se vocês conseguirem me acompanhar em joelhos. Eu recomendo que vocês vejam esses vídeos, viu? Foram 27 aulas, assim, incríveis. Eu ainda estou na metade, que o tempo é curto, mas a aula que eu vi, pessoal, é muito maravilhosa, abre muito a cabeça nossa. Então, de fato, vamos lá, Deus, dinheiro e matemática. E Exato. eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Eu vou deixar o link para facilitar para vocês. Que Deus abençoe. Pode orar, Vitor.
Pai eterno e querido, muitíssimo obrigado, Senhor, por sua misericórdia, Pai. O Senhor é tão bondoso, permitir que ferramentas falhas, enferrujadas e tortas como nós possamos falar de algo tão santo, sublime, puro. Eu te agradeço de coração. Te agradeço por Cristo Jesus, que está intercedendo por nós neste momento, que nos dá a esperança e a certeza da salvação, e pelo Espírito Santo está traduzindo essa oração para chegar no seu trono de graça, em seus ouvidos santos, Pai. Que teriam pavor de ouvir a voz de um pecador como eu, mas, de alguma forma, um milagre aconteceu. E criou-se uma ponte para que um ser abjeto como eu pudesse falar com o dono do universo. E não só isso, o Senhor consegue ouvir e responder o que eu peço. Pai. E hoje eu pedi para que o seu Santo Espírito estivesse conosco e nós sentimos o seu Santo Espírito sendo derramado. Não só comigo, com todos os pregadores, desde a primeira mensagem, Pai. Honrado e glorificado seja o seu santo nome. Obrigado pelo estudo, Daniel. Obrigado pela vida do Caxipe. Por todos que nos acompanharam aqui, de uma hora a outra. Que o Senhor os abençoe grandemente em sua casa, em sua família. Que o Senhor abençoe todos os nomes que foram apresentados em intercessão também. Não há limite para o seu poder. Se nós pedimos pelo sangue de Cristo Jesus, Pai, para que o seu Santo Espírito incomode todos os nomes que foram apresentados hoje, para que essas pessoas possam enxergar que não existe solução a não ser Cristo Jesus. E que nós possamos lembrar também, Pai, e não venhamos perder nós mesmos a nossa salvação, vivendo de uma forma negligente, esquecendo que há um esforço nosso, que é clamar e te buscar todos os dias, Pai, e dar glórias a Ti em tudo que nós fazemos. Que essa seja a nossa nova realidade, que nós possamos ser como Daniel, Teu Espírito excelente, que quando as pessoas baterem em nós, possam ver Cristo, e todos possam se converter, desde dos maiores aos mais pequenos. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.